Tudo bem? Eu vou tentar acompanhar aqui no meu... Aí, vamos lá. Se eu consigo me ver aqui no... Drica, boa tarde, Silvia, Roberto. Oi. Já vou começar, gente. Vamos ver só se tá tudo bem aqui no Facebook. Eu quero controlar. Hoje a gente vai falar sobre 3 passos para degustar seu vinho. Boa tarde, Raul. Tô achando estranho que ninguém tá colocando comentário aqui no Face. Vamos ver se tem alguém no Facebook. Gente, deixa eu só conseguir me organizar aqui para poder ver a transmissão, ver se eu consigo ver os comentários, porque eu não consigo ver os comentários de vocês. E aí a gente vai começar. Tem alguém, por acaso, aí que é a primeira vez? Se for a primeira vez, coloca o número 1, só para eu saber, aí por acaso no Instagram ou no Face, que eu me apresento rapidinho. Para mim ainda não está aparecendo a transmissão. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui com o Max. Tá chegando gente. Beleza. Tô ao vivo no Face. Tem um... Bom, vamos começar então. São 10 horas, né? E o assunto escolhido hoje... Bom, deixa eu ver se tem a Paty. Quem não me conhece, então deixa eu me apresentar rapidinho. Quem não me conhece, eu me chamo Apanhada Diniz, moro em Roma, já há quase 6 anos, sou sommelier pela Fundação Internacional de Sommelier. Sou apaixonada por vinho e apaixonada por compartilhar meu conhecimento. E eu voltei, fiquei um tempo parada com blog. A gente tem blog, tem feito Instagram, tem o nosso canal do YouTube com mais de 400 vídeos. Para quem quiser depois dar uma olhadinha lá no YouTube, é Sapori Divino, blog Sapori Divino, vai achar mais de 400 vídeos também que eu falo sobre o mundo dos vinhos. E tem umas 3 ou 4 semanas que eu tô voltando a fazer esse evento, que é o Vinho das 5, é como se fosse um chá das 5, pra gente fazer um bate-papo bem legal sobre vinhos, né? E uma coisa que eu sempre peço para quem me segue, para quem participa, é de dar uma ideia de tema. E na semana retrasada, tinham me pedido para falar sobre como degustar um vinho. E aí eu vou fazer esse papo rapidinho, porque a gente sabe que para degustar o vinho existe até uma metodologia internacional, tá? É uma coisa mais complexa, mais complicada. A gente faz a avaliação, onde a gente depois faz aquela pontuação dos vinhos, né? Quando vocês veem, por exemplo, o vinho tem 91 pontos, 88, 95, aquilo tem toda uma metodologia que a gente precisa seguir para fazer aquela análise, aquela pontuação. Mas para a gente que gosta, que não quer ser nenhum especialista, nenhum sommelier, eu vou fazer um bate-papo bem rápido, explicando quais são as principais características do vinho, né? E quais são as principais fases para a gente poder estar degustando o vinho da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui já no Face. Só um minutinho, gente. Peraí. Onde é que tá a minha live? Vamos ver. Por que eu não consigo? E aí, assim, eu mandei um e-mail ontem para quem tá na minha lista, dizendo qual era o vinho que eu ia degustar. Então, eu fiz assim, como eu tinha aguardado aqui um vinho brasileiro, nacional, que eu sempre digo que a gente tem que experimentar, a gente tem que valorizar o nosso vinho nacional. Eu escolhi esse vinho que me surpreendeu muito, o Aurora Milésime Cabernet Sauvignon 2012. Então, depois que eu explicar, vou explicando, deixa eu até pegar ele aqui para vocês verem, peraí. Acredito que tem muita gente que conhece, é um vinho famoso da Vinícola Aurora, né? Facebook, Instagram. Esse é o vinho que eu escolhi. Ele só é produzido nas melhores safras, tá? Então, assim, 2012 foi produzido, depois eles não produziram em 2013 nem em 2014. O último que acho que no comércio é 2015, porque assim, é uma seleção das melhores uvas, Cabernet Sauvignon, né, Milésime, quer dizer que é uma uva única. E a gente gostou muito, eu e o Max, a gente
gostou muito do vinho. A única coisa que a gente deixou decantar um pouquinho, não no decanter, a gente deixou na própria taça e depois o vinho realmente melhorou muito. No início ele estava um pouquinho fechado. Deixa eu abrir já botar aqui para vocês. A gente vai precisar. Para quem não conhece, isso aqui é uma tampinha que a gente usa, que é o Vacuvan. Vacuvan aqui no Instagram. E é uma das que consegue manter um pouco mais o vinho. Vinho tinto, para mim, aberto, depois de um dia já não é a mesma coisa. O ideal é a gente beber a garrafa toda, tá? Você não consegue 2 dias no máximo, senão ele acaba perdendo. Por mais que essa... Então, um odorzinho bom. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho o que eu queria explicar. Primeiro, que é degustar, né? É muito diferente a gente beber ou de tomar um vinho, né? Existe, como eu falei primeiro, existe uma metodologia internacional que ela é dividida em 3 fases, tá? A análise visual, a análise olfativa e a análise gustativa. E o que é importante saber? É importante saber que existem também algumas regrinhas que a gente precisa respeitar para degustar. Por exemplo, se a gente tiver com um perfume muito forte, a gente não vai conseguir sentir muito bem o odor do vinho, vai acabar influenciando na nossa degustação. Uma outra coisa, o ideal, né, é que a gente esteja num ambiente claro. Por quê? Porque ajuda a identificar uma das coisas que é importante do vinho, que é a cor do vinho. Então, tem algumas regrinhas que são importantes da gente prestar atenção quando a gente está degustando o nosso vinho. Não só, além disso, é importante que o vinho esteja na temperatura ideal, né? Uma coisa que eu sempre falo, que não existe temperatura ambiente para vinho tinto. Muita gente fala, vinho tinto, temperatura ambiente. Não, essa é uma ideia que vem exatamente do velho mundo, onde as pessoas não era tanto calor como é hoje em dia, e às vezes em casa você tinha uma temperatura ambiente entre 16 e 18 graus, porque não tinha aquecimento, não tinha um monte de coisa. Hoje em dia não existe mais isso, então não existe temperatura ambiente para vinho tinto, para nenhum vinho. A gente sabe que tem, dependendo do vinho tinto, entre 14 e 18 graus, né? Então, às vezes, quando tá muito calor no Brasil, é até bom dar uma geladinha no vinho, bota um vinho na geladeira, para dar uma refrescada e chegar nessa temperatura. Os vinhos brancos, entre 10 e 12, e os espumantes, entre 6 e 8. Mas, na verdade, às vezes a gente deixa um pouquinho, quando tá muito calor, deixa um pouquinho mais, até 4 graus, menos de 4 graus. A gente fala que a gente não sente mais nada nas nossas papilas gustativas. Então, é importante prestar atenção a isso. Outra coisa que ajuda muito, não só a temperatura, mas é também a taça, né? A taça, se ela for de cristal, é melhor ainda, porque ela é fina e o cristal ele é poroso, então ele ajuda a quebrar as moléculas lá dos aromas, né? Pra gente poder sentir os aromas. Isso também ajuda na nossa degustação. Mas vamos falar então sobre esses 3 passos. Qual é a primeira coisa que a gente deve analisar no vinho quando a gente vai fazer essa degustação? Exatamente a cor, né? E para isso a gente às vezes precisa ter ou uma toalha branca, ou um guardanapo para colocar exatamente e ver a cor do vinho. Esse nosso vinho aqui é um Cabernet Sauvignon, né, que como eu mostrei, é uma Aurora milésime, a safra de 2012, é um Cabernet 100% Cabernet Sauvignon. Ele é envelhecido por 12 meses em barris de carvalho franceses e americanos. Eu descobri que metade eles envelhecem em barris de primeira passagem, ou seja, é um barril virgem, acabou de comprar e coloca o vinho. E a outra metade em barris de segunda passagem, o que significa que aquele barril já foi utilizado uma vez para envelhecer um outro tipo de vinho. E vamos ver então a nossa cor do vinho. Esse aqui, eu sei que não dá para vocês verem bem, é um rubi já intenso, que ele já tem uma unha, que a gente fala unha, é isso que está aqui em volta, ó. Deixa eu ver se eu... A unha é isso aqui, um pouquinho mais clara, até porque é um vinho que tem 9 anos, né? 2012. Então é um vinho já que tem, ele já começa a perder um pouco. Por quê? O vinho tinto, com o passo, às vezes só da gente olhar, a gente já tem uma ideia se é um vinho envelhecido ou não.
porque com o passar do tempo ele vai perdendo a cor. Enquanto que o vinho branco não, ele vai escurecendo, tá? Então são duas coisas diferentes. O vinho tinto ele vai perdendo a cor, então quanto mais envelhecido o vinho, mais a gente vai ver que ele vai se tornando de um rubi uma cor, um vermelho granada, que é aquela coisa às vezes da cor do tijolo, e um marrom claro. Assim, por isso quando a gente faz análise visual, quando a gente já tem uma certa experiência, só de a gente olhar para a cor, se tem aquela cor muito pro... Não é viola, gente, me ajuda. Eu tô pensando em italiano. Ai, a gente fala violáceo, mas a violeta. A gente tem uma cor mais pro violeta, é um vinho mais jovem. Se ele já tem um rubi já começando a ficar com a unhazinha mais clara, a gente já vê que é um vinho mais envelhecido, tá? Então essa é a primeira percepção quando a gente vai degustar o nosso vinho, que eu falei que é diferente de beber, né? Tem toda uma apreciação para a gente fazer. E uma outra coisa que a gente pode também, na análise visual, perceber é o teor alcoólico do vinho, tá? Então, para a gente poder ver o teor alcoólico do vinho, a gente gira a taça e a gente vai ver que daqui a pouco começam a escorrer umas lágrimas, né? Ou a gente chama de arcos também. E isso demonstra a gradação alcoólica do vinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não. Facebook é o contrário. Facebook, deixa eu ver se eu boto o Facebook aqui mais para cá, para poder ter uma ideia. E aí a gente vê que, em relação às lágrimas do vinho, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar, aqui eu tô vendo bem mesmo, mas acho que para vocês não dá para ver. A gente pode, aqui no Facebook eu tô vendo, a gente pode ver quanto mais juntas são essas lágrimas, e quanto mais elas escorrem devagar, maior é o teor alcoólico do vinho. Essa também é uma indicação que a gente pode perceber só olhando para o nosso vinho. Eu adoro ficar olhando as lágrimas do vinho. Eu não sei se vocês sabem, se vocês gostam, mas eu gosto muito de, às vezes, estar ali só observando aquelas lágrimas que descem. E aí você vê uma indicação do teor alcoólico do vinho. Então, vou repetir de novo só para vocês fixarem. Quanto mais devagar elas escorrem, mais unidas elas estão, maior é o teor alcoólico do vinho. Então, esse a gente pode dizer que a gente já deu uma olhada, já fez uma análise inicial, que é a análise visual. Qual é a segunda fase, né, o segundo passo para a gente poder ainda desfrutar ainda melhor o nosso vinho? É sentir o odor. E, a princípio, como é que a gente deve fazer? A gente deve primeiro levar a taça à altura do nosso nariz e tentar respirar profundamente para poder identificar os primeiros aromas. Aqui eu sinto muito forte a ameixa. Depois que a gente tem esse impacto, até para sentir a complexidade do vinho, né, a força que o vinho tem quando você coloca no nariz, que também é uma indicação de um vinho complexo, de um vinho já envelhecido, você parte para começar a girar a taça, tá? E, 2 segundos você sente. Começa a tentar identificar as famílias do vinho. Por exemplo, a gente tem as famílias dos frutados, dos floreais, a gente tem a família que a gente chama dos... a gente sente de especiaria, né? Às vezes eu esqueço as palavras em português, me perdoem. Ou então, tostado, né? Quando a gente sente aquele odor de chocolate, de baunilha. Realmente, a gente sente muito, muito forte a ameixa, que aqui a gente chama de punha. Vamos tentar. E esse movimento, aquilo que eu falei, é importante a gente ter uma taça de cristal, porque ajuda a quebrar essas moléculas dos aromas, né? Por isso que a gente gira a taça, não é por ser chique, não. É simplesmente para poder sentir. Eu sinto até um pouco de violeta, amêndoa. Para quem não tem muita intimidade, eu sempre falo que pode apoiar a taça e girar na mesa, tá bom? Começa assim, depois bem normalmente na mão. E a gente começa exatamente a perceber esses odores do vinho.
E aí eu vou dizer uma coisa, muita gente fala, eu não consigo sentir todos os odores do vinho, por que eu não consigo sentir? Porque existem técnicas, gente. Não é simplesmente colocar o nariz na taça e sentir. Primeiro você tem que criar uma memória olfativa, isso é importante, né? Sabe quando a gente passa em algum lugar, sente o perfume e se lembra de alguém? Isso é memória olfativa. Então é importante começar a ter essa consciência, começar a praticar o nosso olfato, que é uma coisa que a degustação faz, né? Faz com que a gente perceba melhor, porque a gente fica mais atento à visão, a gente fica mais atento ao olfato, a gente fica mais atento ao paladar, até mesmo para a comida. E assim, a questão do olfato, eu vou dizer que é treino. Existem técnicas para você treinar, existem técnicas sim que te ajudam muito. Mas não adianta você dizer para mim, eu não consigo sentir, não consegue sentir se não praticar. Então, vai na feira, cheira as frutas, né? A gente que quem faz comida, cheira os temperos. É mesmo quando tiver, às vezes fala quando você vai à praia, cheira a concha, cheira um pouquinho a areia, sente aquela brisa do mar, né? Porque às vezes a gente sente exatamente os odores. Então é importante praticar. O que mais que a gente sente aqui? Vamos ver. Sente um pouquinho da canela, que é típico é um odor típico de envelhecimento do vinho, né? Exatamente por causa do barril, que são os odores. A gente fala que os odores do vinho eles são classificados em primários, secundários e terciários. Os aromas primários são os aromas exatamente da fruta, né? Ainda, a gente sente. Os aromas secundários são aqueles que se veem na fermentação, quando a gente usa exatamente as leveduras, né? Pode adicionar alguma coisa. E os terciários são aqueles que vêm do envelhecimento do vinho, tá? Tchau, Cleide. Obrigada. Bom, terceiro passo. Estou achando uma coisa estranha que eu não estou vendo ninguém no Facebook. Só eu e o Marx. Muito estranho isso, gente. Eu acho que o Facebook... Alguém que esteja aí no Instagram, sabe alguma coisa do Facebook? Eu não consigo ver ninguém no Face, gente. É muito estranho. Muito estranho. Tem sempre gente no Facebook conectado. Bom, vamos lá. Vamos continuar depois se fica o replay. O último passo, qual é? É finalmente colocar o vinho na boca. E aí é muito bom quando a gente coloca o vinho na boca, né? Mas pra gente, o Roberto falou que eu não tô aparecendo no Face. Estranho. Nem pra mim aqui também é coisa estranha aqui, que nem pra mim aqui tá aparecendo no Face. Não sei o que tá acontecendo com esse meu computador, gente. Pecado. Eu espero que depois as pessoas possam acompanhar no replay, tá? Não, vamos lá. Vamos continuar, porque para mim aqui ele está dizendo que está transmitido e eu não sei o que está acontecendo. Mas vai bem, tudo bem. Vamos continuar aqui para quem está aqui, então, no Instagram. E vem, voltando à nossa degustação, o terceiro passo é quando a gente coloca o vinho na boca. E aí a gente vai ter que perceber tudo aquilo que a gente percebeu, olhando o vinho, sentindo os aromas, a complexidade dos aromas, né? Os aromas, se são os aromas mais de vinho envelhecido, se aquele aroma eu vou sentir o gosto. Isso tudo vai fazer com que eu também descubra a qualidade desse vinho. Existem técnicas para a gente colocar o vinho na boca, existem também técnicas para a gente colocar o vinho na boca. Normalmente a gente coloca um pouquinho do vinho, deixa o vinho passear, que a gente fala passear em toda a nossa boca. Eu vou mostrar mais ou menos, vou tentar mostrar para vocês. E depois a gente vai fazendo algumas respirações quando a gente coloca o vinho na boca. Isso por quê? Porque tem duas coisas importantes quando a gente coloca o vinho na boca para analisar, que é sentir o retrogosto desse vinho e também a persistência, que a gente chama persistência aromática, né? Que é um sinal de qualidade quando você coloca o vinho na boca e você sente, por exemplo, tem até uma classificação, até 10 segundos o vinho não é de tanta qualidade, assim, acima de 30 segundos o vinho já tem uma determinada qualidade. E se você tiver a mais de 1 minuto, é um vinho de excelente qualidade. Tá todo mundo me dizendo que não tá aparecendo no Face, gente.
Ah, tudo bem, vamos ver se depois pelo menos ele coloca o replay. Eu já vi que as pessoas estão me mandando mensagem que eu não estou conseguindo ver no Face, porque tô falando nem eu estou conseguindo ver, mas eu não sei o que aconteceu. Bom, vamos terminar aqui no nosso Instagram e aí depois a gente libera o replay para quem perdeu essa aula super legal. Então vamos lá, vou colocar primeiro na boca para ver que eu vou deixar passear um pouquinho o vinho. E aí, qual a primeira sensação que a gente tem? Por exemplo, os taninos. Esse vinho é um vinho muito macio, tá? Assim, acredito que é macio, sim, exatamente porque é feito só em safras de excelente qualidade da uva, porque foi envelhecido lá mais de um ano em barris, né? E sem contar que ele já está aqui em 2012, quer dizer, é um vinho que tem 7 anos. E você sente essa maciez, você sente esses taninos que são macios também, não é aquele tanino agressivo, né, que faz trincar o dente. Primeira sensação. Agora eu vou fazer para poder tentar sentir a questão do retrogosto. A gente coloca um pouquinho na boca. Eu sei que faz um barulhinho, mas é exatamente assim. Pelo canto, a gente deixa entrar um pouquinho do ar para a gente sentir. Esse retrogosto, que para mim vem um retrogosto realmente de amêndoa, gente. Muito bom esse vinho. Muito bom. Eu e o Max, qual foi a pontuação que a gente deu pro vinho? 91. Foi ontem a gente fez a nossa pontuação, a gente faz junto. 91. E a gente gostou realmente, é uma pontuação alta. Não pensem que é baixo, não, hein? O vinho brasileiro realmente surpreendeu. E a persistência, você sente que ele continua, né? Tô falando com vocês e tô sentindo o vinho ainda aqui na minha boca. Então, essa sensação é importante quando você está degustando, exatamente porque você vai identificar, vai confirmar a qualidade desse vinho desde que você fez a sua parte da análise visual, olhando a cor, sentindo essa complexidade de aromas que a gente sentiu, que eu sentia. Eu falei uns 3 ou 4, mas eu posso dizer até mais do que isso. Ah, baunilha. A ameixa realmente é muito forte, mais como se fosse já uma geleia, uma fruta mais, um vinho encorpado, macio, muito bom. Para quem tiver oportunidade vou mostrar de novo mais uma vez aqui. A garrafa dele é muito pesada. É um Aurora Cabernet Sauvignon Milésime 2012. Mostro aqui também para vocês no Instagram. Eu vi que as pessoas me ajudaram aí a ver lá no Face, realmente também para mim tá aparecendo aqui, mas não sei porque pro resto do pessoal não tá aparecendo. Bem, gente, perguntas, dúvidas, o que vocês queiram saber sobre degustação, sobre vinhos, não só vinhos tintos, vinhos brancos. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Tô vendo que hoje, assim, tô me sentindo triste aqui só no Instagram. Não tem ninguém no Face para conversar comigo. Muito bom esse vinho. Muito bom mesmo. É que a gente abriu de manhã, mas ainda tá excelente. Vamos lá. Vou esperar vocês me darem algum sinal aí de... gente... Acabei de ver aqui que o Facebook está me dizendo que não consegui ver o sinal do vídeo. Vamos ver se depois eu vou conseguir, pelo menos, gravar. Não? Nenhuma dúvida, gente? Vocês não têm nada para me perguntar? Nenhuma pergunta hoje? Cleide, Pata Negra. Vou te falar que eu não conheço. Não sei, é um vinho chileno.
argentino. Para mim fica difícil, gente, é incrível, porque depois que eu vim morar aqui na Itália, realmente conheço alguns brasileiros, porque os meus alunos, quando vêm para cá, trazem para mim de presente, eu acho isso ótimo. E a minha relação, às vezes, é muito mais com quem é italiano, né? Felizmente não conheço. É tinto, é isso, Cleide? Me fala aí, você que é minha aluna, pode me contar um pouquinho desse vinho. Que coisa triste, essa coisa que não consegui entrar no Face aqui. Deixa eu fazer só rapidinho um teste aqui. Deixa eu encerrar o vídeo.